Bom, vamos comigo, vem cá, já que a gente está falando de história do Brasil, né? Vamos conhecer um pouquinho mais da história de um dos personagens mais emblemáticos do nosso país. Você já ouviu falar de Joaquim José da Silva Xavier, não é mesmo? Também conhecido pelo apelido de Tiradentes. Foi um dos principais articuladores da Inconfidência Mineira, um movimento de caráter separatista organizado contra a coroa portuguesa na capitania das Minas Gerais no final do século XVIII. Mas como ele, seus companheiros e esse episódio da nossa história foram eternizados, hein? Porque Tiradentes traz consigo a figura do herói. Quais as memórias daquele tempo? Onde é que elas estão, hein, Fabinho? Pois é, estas e outras questões são respondidas pela nossa convidada, a historiadora Mariana Dolci, em seu mais novo livro chamado Tiradentes, nem patriota, nem frade. Ela já está aqui no nosso Mais Vida e vai compartilhar com a gente essa grande pesquisa. Mariana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa noite. Boa noite, obrigada, é um prazer. Linda, Olha, eu queria saber como que foi essa escolha, né, para pesquisa sobre Tiradentes. Por acaso, alguma história que você já traz no seu coração desde a época da escola? Na verdade, desde a época da escola eu gosto muito de história, né? Uhum. Mas foi na faculdade, no primeiro ano de faculdade que eu escolhi o Tiradentes para estudar por conta de uma capa de revista que eu vi numa banca. Olha, que legal, né? E a capa me chamou muito a atenção e o conteúdo da revista mais ainda, e eu achei que valia a pena falar sobre o assunto. Bacana. Então foi daí que surgiu a ideia do livro ou não? Não, Foi na mais pra verdade, frente? não. Na verdade, isso daí virou uma pesquisa de iniciação científica ainda na faculdade. Olha só. Que na época a gente ganhou o prêmio com a pesquisa, eu estudava ele nos livros didáticos de história, e aí eu fiz o mestrado. Esse livro, na verdade, é fruto do meu mestrado na PUC. Legal. Bacana. E o livro, eu defendi esse mestrado em 2014 e o livro veio à tona agora só um ano atrás, mais ou menos, que a gente resolveu transformá-lo em livro. É isso, então já faz bastante tempo. Somos puquianos, eu também sou de lá da que PUC. beleza. Muito bom. Bom, vamos então começar perguntando quem é, né, Joaquim José da Silva Xavier antes da Inconfidência Mineira. Pois é, antes da Inconfidência Mineira, o Tiradentes não era um homem conhecido. Né? Na verdade, aliás, por conta do apelido, né, também ele tem a ver com uma trajetória muito pessoal. Tiradentes ficou órfão muito jovem, com cerca de 9 anos de idade, e foi morar com um tio e padrinho que tirava dentes. Na época a gente não chama de dentista porque exatamente não é a mesma coisa que se faz hoje, né? Entendi. Era sem anestesia, de forma bastante rudimentar. E ele pequeno ficava perto do tio e ficava vendo o que o tio estava fazendo e se interessou. E diziam que ele tinha uma mão mais habilidosa para tirar dentes do que o tio. E também fazia uns protótipos de dentadura com dentes humanos mesmo. E por conta disso acabou ganhando o apelido. Tiradentes teve diversas profissões, dentre elas de tropeiro, era um viajante, um homem que gostava muito da terra. Mas antes dele se envolver com a Inconfidência Mineira, ele era militar, ele era alferes, né? Ele era da tropa paga da cavalaria de Minas Gerais. E o que mais te chamou a atenção nessa pesquisa que você fez? Aquilo que impactou seu coração? O que mais me impacta até hoje na história do Tiradentes é porque ele de fato foi um homem que teve a sua história bastante roubada para virar um mito. Então, mesmo? sim. Na verdade, as trajetórias de Tiradentes e de Jesus Cristo, elas se confundem. Uhum. Então, a minha pesquisa, né, eu sou formada na história social, na verdade, né, de dar voz àqueles que não tiveram voz, eu fui buscar quem era o Tiradentes homem e não o mito. E é muito difícil de estudar, porque a história dele está toda confundida. Será que por conta dessa confusão toda é que as imagens, né, os retratos dele se parecem tanto com as imagens de Jesus, com os retratos de Jesus? Isso é de propósito, né? O Tiradentes morreu sem deixar nenhuma imagem dele. E aí, quando ele foi escolhido como herói da República, né, quando o Brasil virou uma república, escolhemos ele como herói. E tem tudo a ver, por conta de ter sido um militar e um militar que deu o golpe da República, e também por alguém que teria lutado por um movimento separatista. Só que o separatismo do Tiradentes era um separatismo de Minas Gerais, e não um separatismo do Brasil. Eles não estavam preocupados com isso. Quando a gente escolheu ele como herói, a gente tinha que dar um rosto para ele. E nós escolhemos Jesus. Por quê? Porque se Jesus morreu pela humanidade, Tiradentes teria morrido pelo Brasil. Olha só. Primeira vez que eu ouço isso na minha vida. É verdade.
Né? Não imaginava isso. Quer dizer que então essa imagem que está na tela agora, enche a tela para a gente, por favor, Oséias. Essa imagem que nós estamos vendo, então, é uma imagem que não é alguém que teve a percepção e que desenhou. Na verdade, é a imagem de Jesus, criada, né, Dani? Esse rosto foi dado para ele, né, com uma série de incongruências históricas, na verdade, porque Tiradentes não tinha um pingo de sangue judeu. A gente sabe disso porque ele tinha um irmão que era padre, e para ser padre no século XVIII você não podia ter nenhum tipo de sangue ligado aos judeus. E também colocar um rosto, cabelos compridos e barba numa pessoa que ficou também, né? 3 anos na cadeia, né? Com certeza, na cadeia, eles não ficavam de barba e cabelos compridos por conta de que tinha piolho, né? Então, a gente sabe que existiam barbeiros. Então, ele, com certeza, não subiu ao cadafalso para ser enforcado desta forma, né? Esse quadro ele tem uma série de referências, né? E qual que é a diferença entre Jesus e Tiradentes nos quadros? Tiradentes tem uma corda em volta do pescoço, que nunca ameaça enforcá-lo, porque a gente não enforca um herói. Por isso que a corda está folgada. sempre. Põe de novo, Oséias, para a gente ver. Sempre que você Deixa eu ver. vê-lo, você vai ver que a Olha lá. corda nunca ameaça Solta enforcá-lo. no peito de Tiradentes. Ela nunca vai estar presa ao pescoço, é isso? Nunca. Sempre larga. Meu Deus. Agora, conta pra gente qual que foi a participação, então, de Tiradentes no movimento separatista. O Tiradentes é confundido por muitos como o líder da Inconfidência Mineira. Só que a Inconfidência Mineira, primeiro que ela foi um movimento que ficou famoso, mas ele nunca aconteceu, porque ele foi delatado antes por um dos seus membros, que era o Silvério dos Reis. Porém, desde que eles se reuniram, né, e eram homens importantes de Minas Gerais, como Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, que são conhecidos poetas árcades também, eles decidiram que eles não teriam líder. Eles seriam um grupo que todos teriam poder de mando. As pessoas confundem ele com o líder porque acham que só porque ele morreu, foi o único dos condenados que foi levado à morte, né? Ele teria sido o líder. Mas o Tiradentes teve uma participação importante, inclusive ele morreu por causa disso. Ele falava demais. Ele trabalhava de manhã e à noite ele bebia. E quando ele bebia, ele falava tudo aquilo que tinha sido conversado em segredo. E as pessoas, quando eles foram presos, no inquérito que foi aberto contra os Inconfidentes, toda hora o nome dele era citado, porque as pessoas diziam que tinham ouvido falar de república na boca de um tal de Tiradentes. No fim das contas, a rainha manda executá-lo para ele sofrer a chamada pena exemplar. Então, a Inconfidência Mineira não tinha A pena dele era um exemplo para que os demais não fizessem... Exatamente. Foi considerado no século XVIII o maior traidor da coroa portuguesa. Entendi. Então, qual que era efetivamente o projeto político de Tiradentes? O projeto político da Inconfidência Mineira e de Tiradentes era separar Minas Gerais do resto do Brasil por conta da tributação que Minas Gerais sofria por conta do ouro. Eles achavam a tributação excessiva. Então, eles queriam transformar Minas Gerais numa república. Mas não é a república de hoje, porque não faria sentido trocar um rei por um presidente. Na verdade, república no século XVIII significa liberdade. É o contrário de monarquia. Então, eles iam primeiro separar Minas e depois pensar em quem poderia mandar. Tomás Antônio Gonzaga era a principal ideia por conta de ser um homem famoso, né? Mas o principal projeto político deles era a separação do Brasil e não separar o Brasil de Portugal, porque para eles o resto do Brasil realmente ainda não fazia sentido como uma nação, como pertencimento. Que coisa, não? Olha só que aula que a gente está ganhando. Descobrindo coisas aí que nunca nem imaginava. Descobrindo o Brasil. Descobrindo o Brasil. Tá bom, daqui a pouquinho a gente continua esse papo. Me esperem aqui um minutinho. Gente, nós estamos... conversando nessa noite com a historiadora Mariana Dolci sobre Tiradentes e a importância da sua memória para a nossa história. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre este herói brasileiro? Vamos. E a gente quer saber então, né? A gente já conhece um pouquinho, a gente quer saber então qual o alcance das ideias inconfidentes, né? E por que a Inconfidência Mineira é, na maior parte das vezes, tratada como um dos principais movimentos precursores do movimento da independência do Brasil. Então, essa questão do movimento precursor é por conta disso, né? Os Inconfidentes, quando eles foram presos, eles não tinham noção de que 33 anos depois o Brasil ficaria de fato independente. Porém, os livros tratam como se eles tivessem essa noção, né? E por conta da gente ter que recolocar o herói que foi escolhido dentro de um movimento que daria uma justificativa para a independência de 1822, a Inconfidência Mineira é confundida como o primeiro movimento de tentativa de separação do Brasil. É por conta
dessa história. Agora, é claro que você falou muito sobre a questão da localidade, de Tiradentes não ter uma expressão muito forte nacionalmente. Então, de onde vem essa popularidade do Tiradentes? Isso daí é uma história engraçada porque, na verdade, não foi engraçada para quem fez, né? É culpa da própria rainha de Portugal que mandou matá-lo, né? A Dona Maria I, que é, por sinal, mãe do Dom João, avó de Dom Pedro I, né? Você tinha vários presos na Inconfidência Mineira e até o dia 18 de abril de 1792, ela queria que matasse todos eles, por conta de que essa coisa de sofrerem a pena exemplar. Porém, no inquérito, quando Tiradentes aparece diversas vezes, ela decide que só vai matá-lo e o resto ela vai fazer o degredo, ela vai exilar na África. Acontece que se ela tivesse matado todo mundo, ela não teria dado publicidade ao Tiradentes, só que ela só manda matar ele, então ela deixou ele famoso. Ah, entendi. Ela com certeza não pensou nisso, mas a publicidade que ela dá, ela acaba dando uma publicidade muito grande para a morte dele, porque se ele tivesse entre os outros, ele nunca seria conhecido. Ele não era uma pessoa de expressão, nem rico, ele era uma pessoa de posses. Na época, nós não estamos falando de uma sociedade de classes, mas se a gente pudesse colocar ele numa classe hoje, seria uma classe média. Em compensação, os outros eram homens muito ricos e poderosos. Com certeza, os outros teriam ficado muito mais famosos do que ele. Agora a gente está recebendo muitas mensagens, até quero deixar um beijo para todo mundo que está nos assistindo, está acompanhando aí o nosso Mais Vida pela Rede Vida, tanto na televisão quanto pelo YouTube, aí ao vivo. O pessoal está mandando muitas mensagens no nosso Instagram também, Fabinho. Estão perguntando assim, afinal, ele é ou não é um herói? Já ninguém sabe mais nada. O Alex ali, a Lu, eles também já... Nossa, o Tiradentes, então você vai contar se ele era ou não era agora? Não é agora. Conta agora, se deixar o final, não vou aguentar não. Eu tinha uma visão dele, agora eu já não sei mais, né? Fiquei perdido. Essa vai ser a última pergunta que ela vai... conta agora não, exatamente. Ela vai segura contar aí. pra gente no final do programa, quando vocês, inclusive, já não vão estar mais aqui. Não, Nossa, de jeito o Alex é o ser humano mais curioso que eu já vi na no vida. YouTube. Foi a primeira aula de história que eu tive ao vivo. A última nem lembro. Vamos contar isso agora, porque o nosso público também está muito curioso. Afinal, ele é ou não é um herói? Ele é um herói porque ele foi escolhido como herói, mas ele não foi um herói. Nossa, Ele é o frustração. herói brasileiro, escolhido como herói brasileiro na República, de fato. Mas ele não foi um herói na vida dele. Ele, inclusive, acredito que ele nunca pensou que pudesse alcançar esse patamar, né? Ele era um homem que lutava pelos ideais dele. Inclusive, dizem que as últimas palavras dele, antes de morrer enforcado, foi: lutei pela liberdade, que era o grande projeto da vida dele. Mas existe essa diferença. Agora, no livro, aliás, focaliza aqui o livro na mesa, por favor, Abdi. Olha só, no livro você destaca como Tiradentes e a Confidência Mineira são eternizados no Museu da Inconfidência em Ouro Preto. Qual foi a sua análise diante de toda essa sua pesquisa? O livro ele trata de dois museus, né? Trata do Museu Paulista, que é o Museu do Ipiranga, conhecido para nós aqui, e o Museu da Inconfidência em Ouro Preto, né? O Museu da Inconfidência, apesar dele trazer esse nome, ele não é um museu sobre a Inconfidência Mineira. Ele traz uma sala sobre a Inconfidência e que traz alguns objetos que eram ligados aos inconfidentes, né? Como mesas, cadeiras, livros, né? E tem uma vitrine dentro do museu que tem três objetos. Tem um relógio de bolso, um retrato de perfil dele e um boticão, que era um instrumento que eles usavam para arrancar dentes, né? Que é quase um gancho, né? O que a gente sabe que, de fato, de todas as coisas que a gente sabe sobre o Tiradentes, o relógio de bolso foi o único que pertenceu de fato a ele. Dando, inclusive, a gente tem certeza que ele existiu, né, por conta disso. Porque quando ele foi preso, o relógio foi sequestrado dele, foi confiscado. E isso ficou registrado num caderno, dizendo que aquele relógio pertenceu a ele. Esse relógio passou por diversas mãos, inclusive o Juscelino Kubitschek foi que comprou esse relógio em leilão e doou ao Museu da Inconfidência. Entendi. Agora, o museu em si, ele não traz muitos elementos sobre o Tiradentes, porque eles não querem que as pessoas fiquem confundindo ele com o líder e tal. Já o Museu Paulista, o Museu do Ipiranga, traz uma imagem. Aquela primeira imagem que vocês me mostraram dele com o rosto de Jesus é o quadro que está dentro do Museu do Ipiranga. A gente tem umas imagens do Museu Paulista, vamos colocar aí também para o pessoal, né? Sim.
Para a gente poder explicar, então, por que ele está representado, Desta então, forma. no Museu Paulista. Essa imagem é no Monumento do Ipiranga, lá fora, né? no Parque da Independência. E o Monumento do Ipiranga foi construído com uma grande cena da independência do Brasil. E olha só, do lado direito do monumento está Tiradentes, né? No momento de sua prisão. Uma postura bastante altiva, né? A camisa caída e a corda em volta do pescoço, né? Para a gente diferenciar ele de Jesus, porque não puseram a corda em volta do pescoço dele na hora que ele foi preso. Né? Agora, tem aquela cena que ele foi esquartejado, existiu de fato? De fato, existiu. Existiu. Essa é a pena exemplar. Essa foi a pena exemplar. O motivo pelo qual... Ele sofreu, foram 3 penas, né, no caso. Ele foi enforcado, decapitado, esquartejado para que suas partes fossem expostas em praça pública, para que todos vissem o que acontece com quem trai a coroa portuguesa. Agora, qual que é a importância de Tiradentes, então, assim, fazendo um resumão para a memória nossa dos brasileiros? Eu acho que o Tiradentes é um exemplo interessante, porque o brasileiro lida muito mal com a sua própria história. Ah, é? Eu sou professora e meus alunos reclamam muito quando tem que estudar a história do Brasil. Aqui existe uma tendência de só querer estudar história geral. A história do Brasil é belíssima e ela conta muito do que nós somos como pessoas. É o jeito de explicar que às vezes é complicado, né? E hoje eu faço parte de um movimento que se chama análise revisionista. Nossa, a gente pega os grandes acontecimentos e a gente estuda tudo de novo para recolocar essas pessoas no seu lugar. E aí, quando você explica dessa forma, os alunos entendem de forma brilhante. É só o jeito de contar que às vezes precisa mudar um pouquinho. Entendi, olha só que interessante. A gente quer agradecer aqui a presença da Mariana Dolci, mas também, né, reforçar que é um livro maravilhoso, muita pesquisa envolvida e que se você quiser ter aí na sua casa, você pode mandar um e-mail para vendas@uciteceditora.com.br, tá aqui no vídeo para vocês, ou então no site loja.umlivro.com.br, certo? Certo. Então, todo mundo pode adquirir dessas duas maneiras. Pode. E vamos aprender um pouco mais, então, da história de Tiradentes no livro, porque aqui ela foi contando só alguns detalhes, né, Fabinho? Tem muito mais aqui no livro para vocês. E quem quiser falar com a professora Mari Dolci, Mari com Y, está aparecendo aqui no vídeo, ó, @uol.com.br. Certo, professora? Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês. Olha, se a senhora tivesse me explicado isso naquela época, acho que eu teria entendido melhor. Não, Dani? Também, viu?